programas do Roosevelt ali de reconstrução. É ali que é a origem da fortuna dos Trumps, né? Ô, professor, em questão dos Estados Unidos, né, o Trump agora assumindo lá a presidência, e ele está sendo muito duro com vários países ali, falando que os países que taxarem ele vai taxar também né, vai taxar igualmente. Ele está sendo muito duro com o mundo, ou é a estratégia dele mesmo ali de negociar? E também tem outra, né? Eu acho que se for aqui do Brasil, o Brasil manda muito agro para lá, proteína. Será que eles também lá nos Estados Unidos não vai ser prejudicado se caso isso acontecer? Cara, eu acho que tem muito da estratégia do Trump de negociar, né? Ele chuta lá em cima e depois ele vai negociando para chegar ali num meio termo, né? A gente viu isso no primeiro mandato dele, a gente já tem a experiência do Trump 1. Agora está acontecendo a mesma coisa. De verdade, ele não pôs tarifa praticamente nenhuma ainda, porque ele negociou com o México, negociou com o Canadá. Na China ele colocou só 10%, ele falou que ia colocar 60%, né? Ele tem coisa da bravata dele, né? Então, ele sabe, hoje saiu dado de inflação que preocupa nos Estados Unidos, veio 0,5% ao mês, correndo a 3% ao ano a inflação. Então ele sabe que, especialmente o Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro dele, sabe que o efeito inflacionário das tarifas pode ser forte, né? Então ele não vai dar um tiro no pé, não vai fazer uma política econômica para aumentar a inflação nos Estados Unidos. Então não me assusta menos o Trump, tá? O que a gente chama do Trump Trade, né, que foi a valorização do dólar desde outubro do ano passado até o começo desse ano, está sendo desmontado. Veja que o dólar já se depreciou quase 3% esse ano. Não foi, obviamente, só... O real está se valorizando muito. O real se valorizou 6% já contra o dólar em 2025. Mas, na média, o dólar está perdendo quase 3% em relação às principais moedas do mundo, né? Então, isso é um sinal de que os mercados não estão com tanto medo assim do Trump, que o Trump Trade, né, tinha até uma matéria no Financial Times esses dias legal, falando que, olha, o Trump Trade está falhando, talvez, né, a turma está mudando de ideia. O Brasil, acho que o problema maior do Brasil é a tarifa com aço, não é com agro, né? A gente tarifa os Estados Unidos em produtos industriais e os Estados Unidos está ameaçando fazer tarifa recíproca em produtos industriais, tá? Não em produtos agro. Então, eu acho que nesse caso, o que o agro poderia ser prejudicado é os Estados Unidos chegar em algum acordo com a China para vender mais agro para a China e substituir a venda de agro brasileiro para a China. Porque lembra que hoje 30% do que a gente vende vai para a China e do que a gente vende para a China, quase metade é agro. Então, a gente vende pouca coisa, a gente vende alguma coisa para os Estados Unidos, mas o grosso do agro brasileiro vai para a China, tá? Então a gente poderia ser prejudicado aí mais por algum acordo entre China e Estados Unidos. Sobre as tarifas do aço brasileiro, já é meio sabido isso. Aconteceu no Trump 1, depois ele negociou, pôs umas cotas. A gente tem muita produção, por exemplo, a Gerdau produz aço lá em território americano, então ela se beneficia. Então, não acho que... O Brasil está longe, Luan, isso é importante dizer. Dos 10 países que têm déficit comercial grande com os Estados Unidos, o Brasil nem aparece. O Brasil tem uma posição equilibrada com os Estados Unidos. A gente exporta 40 bi e importa 40 bi de dólares. Para você ter uma ideia, o déficit americano, só com a China, é mais de 200 bilhões de dólares por ano. Nossa. Então o Brasil nem aparece nessa relação dos 10 maiores déficits americanos. É Alemanha, China, Vietnã, Irlanda, mais países asiáticos, né? O Brasil está meio fora do radar nesse sentido. Apesar do Brasil tarifar muito o produto americano, a relação comercial é equilibrada. E você acredita que o Trump ele pode fazer alguma sanção contra os BRICS se eles avançar essa nova moeda que até o Lula que encabeçou, né, professor? Eu acho que ele tem medo que assim, é uma realidade bem diferente hoje, 2025, do que era 2017 e 2018, quando ele ganhou, né? Os BRICS hoje são muito poderosos, né? A economia dos BRICS é bem maior do que a economia americana, até porque os BRICS têm 3 bilhões de habitantes e os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, né? Então, só por aí, por exemplo, a produção industrial chinesa é de 5 trilhões de dólares, a produção industrial americana é de 2 trilhões e meio de dólares. Então, a China produz o dobro do que os Estados Unidos em termos industriais. Por isso que o Trump está meio acuado até. Na verdade, ele tem medo dos BRICS, né? Ele está latindo assim, né, com essas bravatas, porque na verdade ele tá bem preocupado, e é para ele ficar preocupado. Agora, nenhuma chance de BRICS fazerem moeda própria, nada disso, assim. Os BRICS vão fazer algumas transações de comércio entre eles, né? Então
a gente recebe em yuan, paga em reais, faz uma câmara de compensação de transações do comércio China-Brasil, esse tipo de coisa, mas nenhum BRIC chega nem perto de ter uma moeda, ou muito menos uma moeda dos BRICS seria aceita, porque as moedas dos BRICS são ruins, tá? São inconversíveis. Então o yuan você não converte em lugar nenhum. O real, não precisa nem falar. O rublo, que é a moeda russa, está sancionada para todo lado. A rúpia da Índia também é uma moeda de segunda categoria. Então, muito longe essa ideia dos BRICS. Ele falou, se os BRICS fizerem uma moeda, vou tarifar em 100% e tal. Não vai fazer. Primeiro que ninguém vai aceitar, nem dentro dos próprios BRICS. Né? E segundo que, se ele tarifasse os BRICS no montante que ele falou, aí sim ia ter uma hiperinflação nos Estados Unidos. Não era nem no Brasil. Ele ia provocar um choque inflacionário. Porque esse iPhone aí que você falou que custa $100 para produzir na China, se ele botar uma tarifa de 100%, ele vai aumentar para $200, para $300 o custo. Se quiser produzir nos Estados Unidos, vai custar $700 para fazer o iPhone. Nossa. Esse é o drama dele, entendeu? Porque não fica inviável, né, praticamente. Porque o salário médio americano é $5.000, o salário médio chinês é $1.000. Então, não tem como você produzir nos Estados Unidos sem gerar inflação ou tarifar sem gerar inflação, né? Exatamente, né? Às vezes, muitas vezes ele também fala isso mais eu acho que é por conta dele ser do mercado de imóveis, né, professor? Então ele já chega com uma negociação muito dura para depois abaixar lá, né? Aí tipo, igual, taxou 60% a China falando. Aí no final foi 10%, era o que ele já queria. Aliás, tem um documentário muito bom no Netflix sobre a fortuna da família Trump, né? Para quem quiser assistir. Sério? Qual que é o nome? Tem uns 4, 5 episódios que é Trump Money, a história de como os Trump enriqueceram, que mostra a história deles lá no Brooklyn, Nova York, que eles construíram vários prédios, aí o próprio Trump levantou um primeiro hotel em Manhattan. É muito legal esse documentário. Né? Legal. Os Trump ganharam muito dinheiro com programas de reconstrução para baixa renda, tipo do Minha Casa Minha Vida, americano, dos anos 30, 40. O pai do Trump construiu um monte disso, assim, dessas residências mais baratas, né, com programas do Roosevelt ali de reconstrução. É ali que é a origem da fortuna dos Trumps, né, que é uma fortuna, como você bem disse, do setor imobiliário. Né, e esse documentário do Netflix mostra bem essa história, é interessante. E o Trump ele já chegou a quebrar uma época, né, professor? Se eu não me engano, ele teve muito alavancado, teve dificuldades, eu não me lembro os detalhes, mas assim, o setor imobiliário tem muito disso, né? Muita alavancagem, baixa liquidez, né, e teve momentos difíceis ali. Né? O documentário conta essa história em detalhes. Eu gosto bastante da história, né, como um todo, principalmente de pessoas que vieram do zero, né? Porque se você for analisar, muitas pessoas que hoje são bilionárias, né, de grandes fortunas aí, eles começaram praticamente do zero, né? Poucas pessoas vêm de geração de milionários, bilionários, né? O do Trump ele já era, né, praticamente. O Trump é uma pai, história, né? É o pai dele que alavancou tudo isso daí, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.